você nessa noite. Baixa um pouquinho o retorno aqui. Glória a Deus. Curve tua cabeça, Deus Todo-Poderoso. Nós te exaltamos, nós te glorificamos na beleza de tua santidade. Pois o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que já se faz presente em nosso bem. Por isso, Pai, lhe agradecemos por tudo o que aconteceu até esse momento. Lhe agradecemos, ó Pai, de termos o privilégio de te adorar, de ofertar na tua obra, e o privilégio ainda maior de ouvir a tua palavra. Por isso lhe pedimos a tua bondade sobre nós, que teu Espírito Santo ministre a tua palavra em nossos corações, que possamos sair daqui diferente do que entramos, que possamos sair melhores desse lugar. Pai, obrigado por tua palavra, mais uma vez te pedimos, fala conosco, ministra em nossa alma, Espírito Santo, e assim o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo, a qual relatou João, capítulo de número 18. Glória a Deus. João, capítulo 18. Glória a Deus. Versículo de número 9. João, capítulo 18, versículo de número 9. Todos acharam? Está escrito assim: isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, disse a Pedro: coloca a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o Pai me deu. Pode se assentar, irmãos, por gentileza. Nós, por muitas vezes, textos da Bíblia, nós vamos ouvindo pregações e mais pregações, e parece-me que quanto mais nós pregamos sobre um texto, mais coisas aparecem no texto que estão ali intrínseco que a gente não vê. Mas quanto mais nós pregamos, quanto mais a gente medita na palavra de Deus, a gente vê que realmente Deus tem coisas profundas para nós. A maior revelação, a palavra de Deus, ela já foi revelada. Porém, para o nosso entendimento, às vezes é necessário que a gente comece a ler cada vez mais, a estudá-la, para que a gente entenda um pouquinho mais do que realmente ali aconteceu. Quando nós olhamos para esse texto, um texto que eu acredito que todos já ouviram várias vezes ser pregado, acontece alguma coisa aqui, um episódio, uma cena aqui, que acontece nos nossos dias. A gente vê essa mesma cena se repetir. A gente vê essas mesmas coisas acontecerem aqui. Porque, explicando um pouco dessa história, que fala do momento em que Jesus foi preso, antes dele ser condenado à morte de cruz, aqui agora Jesus ele vai ser preso. Então a Bíblia diz no capítulo 18, versículo 1, que Jesus, quando ele acaba de orar, ele sai com os seus discípulos, e ele atravessa ali o vale de Cedron, ele passa do outro lado ali, e ele vai até um jardim, aqui fala um jardim, mas é o Getsêmani, que a gente sabe disso, e ali ele chega e entra junto com os seus discípulos. E já estava acontecendo uma história de Judas assim o trair. Judas já estava fazendo tudo aquilo que ele tinha que fazer para trair Jesus, e aqui começa esse cenário ser montado, e o próprio Judas aqui, que conhecia aquele lugar, porque ele foi muitas vezes ali junto com os discípulos para orar com Jesus no Getsêmani, a Bíblia diz que Judas ele recebe a escolta e alguns guardas dos principais dos sacerdotes e dos fariseus, e eles vão ali com lanternas, com tochas e armas para realmente prender Jesus. E no versículo que a gente lê aqui depois na sequência, no versículo 4, a Bíblia diz que Jesus ele sabia de todas as coisas. Olha como que o versículo diz: sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem vocês estão buscando? Porque imagina, chegou ali Judas, chegou ali os guardas do templo, chegou ali também os legendários, que é chamado assim os legendários romanos, que eles chegavam ali,
eles chegam ali agora para pegar realmente Jesus. E Jesus, já sabendo disso, ele fala: quem que vocês estão buscando? Quando ele fala isso, eles respondem assim: a Jesus de Nazaré. Eles estavam falando com quem, irmão? Com Jesus de Nazaré. Não conheceram Jesus de Nazaré. Eles não sabiam realmente ali quem era Jesus de Nazaré ainda nesse momento. E aí ele diz assim: nós procuramos Jesus de Nazaré. E Jesus disse assim, ó: sou eu. Quando Jesus fala sou eu, e estava ali Judas junto, quando ele disse isso, no versículo 6 você vai ver que essas pessoas, esses guardas, eles recuaram e caíram por terra. Aqui acontece algo muito importante, irmão, que quando Jesus ele fala aqui, nessa vez aqui, tá, irmão? Aqui, você vai ver uma pequena diferença no sou eu. Aqui Jesus ele fala, ele manifesta a sua, escuta isso, irmão, a sua divindade, é a primeira vez que ele manifesta aqui. Porque quando ele fala o sou eu, é o mesmo sou eu quando Deus se apresentou lá para Faraó. Jesus ele diz, sou eu. Todos recuam e caem por terra, a Bíblia diz, eles caem no chão. E aí quando levanta, a hora que ele levanta, eles tornam a perguntar, Jesus torna a perguntar para ele, quem que vocês estão buscando? Porque ele falou dessa forma. E aí eles falaram, a Jesus de Nazaré. Todos escutem a exegese do texto, assustados. Porque a hora que ele diz, sou eu, imagina, quem é Jesus? Estão querendo prender. E Jesus fala, sou eu. Todo mundo ia ficar em pé, mas quando ele fala, sou eu, manifestando a sua divindade, porque a Bíblia diz que a plenitude da divindade habitava em Cristo. Quando ele fala isso, aí fala de novo a quem você busca. Vocês estão buscando a Jesus de Nazaré. E ele respondeu, já vos disse que sou eu. Aí agora ele para e fala, já falei que sou eu. Se a mim que vocês buscam, deixam esses ir embora. Isso aqui tinha que cumprir uma profecia. Isso está no versículo 9. Você vai entender por que eu estou dando esse resumo primeiro para você. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que tinha dito a respeito de Jesus, que dizia assim, que ele não iria perder nenhum dos que Deus teria enviado para ele. Então ele diz, não perdi nenhum dos que me destes. Sabe o que acontece nesse versículo aqui, do 5, do 4, aliás, até aqui? Primeiro Jesus ele se manifesta dizendo, eu sou o que eles precisam que eu seja, que são os meus discípulos. Jesus estava dizendo assim, ó, a mim vocês podem levar, mas neles você não toca. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Você precisa pôr na sua mente que em você só vai tocar alguém ou o diabo se Deus permitir. Porque ninguém toca em quem Deus toma conta. Ninguém toca. Então Jesus estava dizendo, para que se cumprisse isso, Jesus estava dizendo, sou eu, neles vocês não vão tocar, mas eu estou aqui e pode fazer o que tem que ser feito. Quando isso acontece, a Bíblia diz que tinha um rapaz ali no meio, chamado Malco. Aqui quem vai relatar isso é João. Você não vai ver em Marcos 26, versículo 47 ao 56, aqui falando o nome dele, Malco. Você não vai ver em Marcos capítulo 14, versículo 53, porque os 4 evangelistas falaram sobre essa história. Você não vai ver também Lucas no capítulo 22, versículo 47 ao 53, falar acerca disso. Mas quando nós olhamos em João, ele fala o nome. Ele fala tanto de Pedro como de Malco. Porque esse Malco, a Bíblia diz que ele era aqui o servo pessoal de Caifás, que mandou fazer tudo isso daqui. Então ele não era o que estava tomando conta dos soldados e nada, como algumas pessoas dizem. Não, Malco ele era aquele que estava junto com o sacerdote, aprendendo a ser sacerdote. Ele estava junto com Caifás, aprendendo o ofício, entendendo como que ele seria um sacerdote. Então, quando isso aqui acontece, esse homem que está na frente, que ele estava na frente, Pedro agora, diz a Bíblia, que ele tinha uma espada. Pedro era o quê, irmão? Ele fazia o quê? Qual era o ofício de Pedro antes de ser chamado por Jesus? Pescador pesca o quê, irmão? Rede, vara, não com espada, né, irmão? Mas por quê? Se você olhar a Bíblia em Lucas capítulo 22, do 35 ao 38, vai ver lá que Jesus falou, eu enviei vocês antes que não levasse nada, alforge, nada. Só que agora nós vamos para um problema aí difícil. Então faz o seguinte, quem tem espada leva. Quem não tem, vende a capa e compra uma. Então por isso que Pedro agora aqui, ele tinha uma espada. Só que Pedro ele fez o quê? Ele puxa a espada. Do nada, Pedro puxa a espada e lança sobre a cabeça de Malco. E ali ele corta a orelha
direita de Malco. É interessante que fala, né? Corta a orelha, cortando-lhe a orelha direita de Malco. E o seu nome era Malco. Quando ele faz isso, Jesus, ele diz para Pedro: coloca a tua espada na bainha. Se você for ver em outro texto, ele vai dizer: não poderia eu fazer uma oração aqui agora e o Pai enviar 12 legiões de anjos aqui para tomar conta de mim? Coloca a espada na bainha. Eu não vou beber do cálice que o Pai me deu. Ele estava dizendo, tudo isso tinha que acontecer. Só que escute, é sobre isso que eu quero falar agora para você dessa noite. Aqui aconteceu uma história com duas pessoas, com Pedro, aliás 3, Pedro, Jesus e Malco, que é a história de muitos de nós, que acontece nos nossos dias, que estão se repetindo isso. Porque Malco, ele estava envolvido na religiosidade, e agora ele estava cumprindo uma ordem no meio de todo mundo. Ele estava achando e entendendo que o que ele estava fazendo ainda tinha a ver com fazer a vontade de Deus. Então, quando nós falamos de religiosidade, quando nós falamos do legalismo, é um negócio muito sério. Porque Malco aqui, ele estava indo para um lugar para prender Jesus Cristo, que era o Messias, o ungido de Deus, o Cristo. Ele estava indo para prender o próprio Cristo, e a religião tinha cegado ele. Ele estava cego, ele não entendeu isso. O que mandavam fazer homens maus, religiosos maus, o que mandava ele fazer, ele ia lá e fazia, achando que estava fazendo para Deus. Deixa eu abrir algo aqui para você nessa noite. Muitas pessoas que estão aí fazendo algo para outras pessoas, de maldade, em nome da religião, essas pessoas, às vezes a gente pergunta assim, como que essa pessoa pode fazer isso? Como que essa pessoa pode ser tão má, e usando o nome de Deus ainda? É porque essas pessoas acham que estão fazendo para Deus. Aqui Malco achava que estava fazendo para Deus. Malco era um estudioso aqui da Torá, da lei de Deus. Ele estava aqui tentando aprender para ser um sacerdote. E você vai ver que fazendo tudo isso, estudando, tentando se aprimorar para ser um sacerdote, que andava junto com os irmãos, o que mandava ele fazer, ele fazia. Diga assim comigo: Jesus me chamou para ser livre. A religiosidade às vezes encarcera a pessoa de um jeito que ela fica cega para as outras coisas, e ela acha que aquilo que ela está fazendo está certo. E nós precisamos nos libertar disso e entender que Jesus nos chamou para ser libertos, livres. Que Jesus nos chamou para fazer realmente a vontade do Pai, e não de uma religião, diga-se A ou B. Não, é para fazer a vontade do Pai. Malco aqui agora ia aprender da pior maneira possível. Porque agora Pedro, que também não tinha entendido muito bem o cristianismo aqui, que também estava até então uma pessoa religiosa e não convertida, nós vamos entender isso aqui. Pedro agora ele puxa da espada e ele corta a orelha direita de Malco. Quando nós olhamos a palavra de Deus, e se você for ver em Levíticos capítulo 21, versículo 17 em diante, você vai ver como que um sacerdote, para ser um sacerdote, como que ele deveria ter as suas características. Ele não poderia ter defeito físico nenhum. Amém, irmãos? Não poderia ter defeito físico nenhum. Lá fala de nariz, de orelha, fala de tudo. Que não poderia, para entregar a adoração, para fazer o sacrifício pelo pecado, para entregar isso a Deus, não poderia ter defeito algum. O que aconteceu com Malco agora? Agora a espada corta a orelha direita de Malco. O azeite era derramado primeiro na orelha direita, na esquerda, sobre a cabeça, e descia sobre todo o corpo, na unção do sacerdote. Para Malco aqui agora, achando que estava fazendo tudo certo, porque essas pessoas religiosas más diziam, faça isso, ele achava que estava tudo certo. Agora sabe o que aconteceu? Agora esse Malco não pode mais ser sacerdote. Todo o trabalho de uma vida toda, todo o esforço que Malco tinha tido, tudo que ele tinha buscado e aprendido, agora Pedro acabou com a história de Malco. Porque agora cortou a orelha direita de Malco.
Ali, os sonhos dele de ser um sacerdote, de servir a Deus, porque ele entendia que aquilo ele estava fazendo correto, agora foi embora, porque foi cortada a sua orelha. A religiosidade, irmão, tem agido em nosso meio de uma forma muito difícil de se lidar. Muitas pessoas, em nome de Deus, têm ferido muitas pessoas que querem fazer a vontade do Senhor na igreja. Nós estamos vivendo um tempo onde existem mais pessoas fora da igreja do que dentro da igreja. Existem mais cristãos que se afastaram da igreja do que cristãos que estão congregando dentro da igreja. Porque se encontraram às vezes com pessoas que andam com Jesus, mas que usam a espada. Em Hebreus diz que a Bíblia é espada e é mais cortante do que espada de dois gumes. Ela entra onde ninguém consegue entrar, entra a divisão da alma do espírito. Pessoas usando a espada e ferindo pessoas, ou seja, tirando o sonho dessas pessoas. Malco agora era uma pessoa, naquele momento, eu acredito e tenho certeza disso daí, que naquele momento, imagina isso, Malco quando ele vê isso acontecer, a primeira coisa que ele vai pensar é: agora todo o meu sonho caiu por terra. Deixa eu dar uma notícia para você. Sabe por quê? Para Malco o sonho dele não caiu por terra? Porque tinha alguém lá que ia mudar a história de Malco naquele dia. E esse alguém é chamado Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, ele pode mudar a sua história nessa noite. Tem pessoas que dentro da igreja ou em suas famílias receberam uma palavra. Escute isso, que tem endereço nessa noite. Receberam uma palavra, e essa palavra que recebeu está ressoando em teu coração: nunca mais eu entro dentro de uma igreja, nunca mais eu sirvo a Jesus Cristo, eu vou ficar do meu jeito, porque dentro da igreja eu recebi essa palavra, porque dessa pessoa, que era a pessoa para me abençoar, para me ajudar, ele lançou uma palavra que meus sonhos caíram por terra. Mas hoje Jesus renova esse sonho na tua mente, porque Jesus pode mudar a sua história. Aqui quando isso acontece, Pedro, ele tinha a espada, ele puxa, fere o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. Pedro que fez isso sem entender. E às vezes nós fazemos algumas coisas sem entender. Pedro estava na sua melhor razão. Pedro falou: ninguém vai tocar em Jesus, certo? Ele estava com a espada, era simples de pensar, o mestre mandou, traz espada, então agora quem der um passo, eu vou cortar na espada. Mas quando isso acontece, ele estava acabando com o sonho de alguém. Deixa eu falar um negócio para você, nós estamos vivendo um tempo, por isso que nós agora fizemos a escola de discípulos, para que a gente aprenda a ser discípulo e discipular pessoas, porque eu estou vendo muitas pessoas usarem a palavra de Deus e matarem outras pessoas. Eu estou vendo muitas pessoas engabelarem outros cristãos e fazerem doutrinas próprias, porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, e depois deixando a pessoa no erro, e essa pessoa, ou como Malco, ou como Pedro, agindo através da religiosidade e esquecendo que o que Jesus agora aqui ele vai fazer chama-se misericórdia. O que Deus quer que nós façamos é exercer a misericórdia. O que Deus quer que nós façamos é deixar Ele resolver os nossos problemas e dificuldades. O que Deus mais quer de nós é que nós sejamos cristãos. Nós passamos por algumas dificuldades esses dias, e com assuntos às vezes parecidos, né? Parecido. E o que Deus me mandou fazer nos momentos que eu fui nessas famílias é justamente falar sobre isso. Que no momento de tristeza, no momento de dor que uma mãe pode sentir, às vezes os familiares, os próprios irmãos, lançam palavras contra essas pessoas, que elas ficam piores do que o momento que elas estão vivendo. E Deus não quer que nós sejamos essas pessoas. Deus quer que a gente olhe para o sofrimento da pessoa e sinta misericórdia dela. E aqui nós passamos por uns momentos aí esse mês, 2 vezes, aliás, que aconteceu do mesmo jeito, que eu notei que a pior luta
da pessoa que está passando por isso é o julgamento, ou seja, a espada que Pedro está usando para essa pessoa. É a forma de julgamento que essa pessoa está recebendo daquela pessoa que deveria exercer misericórdia. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. A igreja ela vai encher de pessoas que vão retornar quando todos nós deixarmos de ser como Pedro, de usar a espada para ferir pessoas. Eu não sei porque Deus me deu essa palavra nessa noite, mas você precisa ir embora com ela dando glória a Deus e dizendo: a partir de hoje eu exerço misericórdia. Eu não quero saber o que fez, deixou de fazer. A palavra de Deus eu vou usar a misericórdia. Eu vou fazer como Jesus fez. Porque Jesus agora ele olha para Malco. Malco era o cara que estava junto com aqueles que iriam prender Jesus. E quando isso aqui acontece, a Bíblia diz que Jesus, você vai ver nos outros textos, somar todos eles, que Jesus, o próprio Cristo, ele toca na orelha de Malco, e a Bíblia diz que ele cura a orelha de Malco. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua angústia, qual a palavra que você recebeu, que foi mutilado os teus sonhos, que você não sonha mais, que você não consegue mais ir adiante, mas hoje eu sinto Jesus tocando na tua vida, nesse momento aqui, nesse lugar onde está difícil para você. Deus toca e muda a sua história nessa noite. Porque Jesus está cheio de misericórdia para com a sua vida, para com a nossa vida. Eu não sei qual foi a palavra, porque em oração nessa tarde Deus mostrou para mim que algumas pessoas ouviu algo e isso está deixando de cabeça quente a ponto de querer desistir de estar no meio cristão, assim como muitos já assim fizeram. Mas nessa noite a misericórdia de Jesus te encontrou nesse lugar, amém, irmão? Te encontrou nesse lugar. Olha o que Jesus faz. Jesus somente não cura a orelha, Jesus agora ele restaura os sonhos de Malco. Porque agora Malco que falou: eu nunca mais vou ser um sacerdote, a partir de hoje, daquele momento ele estava dizendo: eu posso continuar com tudo que eu estava fazendo. Sabe o que Deus me revela nessa noite? Que algumas pessoas até aqui disseram assim: para mim não tem mais jeito. Tudo que foi feito, tudo que foi falado, para mim já se acabou. E Deus toca no meu coração nessa noite, na minha alma, para dizer para você que hoje, daqui para frente, é só o começo, nada se acabou. Porque Deus toca na tua vida e transforma com misericórdia aquilo que tem que ser transformado. Todas as vezes que eu recebo uma palavra, irmão, escute, todas as vezes que Deus quer dar um crescimento para você, tanto espiritual como financeiro, pode esperar alguma coisa acontecer de resistência. Porque tem alguém que não quer que você seja abençoado. Tem alguém que não quer que você cresça espiritualmente. Então sempre pode haver uma retaliação de alguma forma. Eu lembro quando eu fui abrir uma igreja lá embaixo, um pastor ele olhou para mim e falou: o que vai ser aí, irmão? Eu falei: vai ser igreja. Ele disse assim para mim: xiii, aí nunca deu certo nada, também não vai dar certo uma igreja. Eu recebi essa palavra de quem, irmão? De um Pedro, que assim como Pedro cortou a orelha de Malco. Imagina se eu dou ouvido a isso, irmão. Lá atrás, quando ele diz isso, no meu coração disse assim: realmente, se não deu certo com ninguém aqui, não vai dar comigo, quem sou eu? Só que no mesmo tempo a misericórdia de Deus me alcançou e disse assim: quem faz crescer obra sou eu, quem enviou você aqui foi eu. Isso foi falando no meu coração, e eu olhei para ele e falei assim: não deu certo até agora, mas daqui para frente esse lugar é um lugar de ganhar almas para o Senhor. É um lugar de milagres para o Senhor. E eu fiz assim para ele: pega aqui a mão comigo, irmão, levanta a tua mão. Ele falou: por quê? Eu falei: levanta a mão aqui, irmão, ora comigo, fala: a partir de hoje, a partir de hoje, esse lugar é lugar de bênção, de salvação. Aquele que tinha proferido uma palavra, e ele estava até certo no que ele falou, porque realmente tudo tentou e nada conseguiu. Mas graças a Deus, foi um lugar onde nós batizamos centenas de almas para o reino do Senhor. Então escute, você talvez tenha ouvido uma mensagem essa semana, que você fez com que, essa palavra fez com que você não continuasse com seus sonhos,
que você falava, essa palavra que eu ouvi é isso aí mesmo, não vai dar certo, eu não vou continuar. Deus manda dizer, continua. Não deixa a palavra tirar isso de você. Não deixa essas coisas acontecerem. A gente às vezes ouve uma palavra de alguém, e a gente tem essa pessoa como uma pessoa espiritual, uma pessoa que serve a Deus. Às vezes nós ouvimos uma palavra que acaba com os nossos sonhos. E nós não podemos dar ouvidos a isso. Nós precisamos ouvir, mas acima de tudo, ter em nossa alma e ouvir a voz do Senhor que diz que foi Ele que te chamou. Que Ele é o Deus que abre porta. Ele abre porta que ninguém pode fechar. E Ele fecha a porta que ninguém pode abrir. Então, quando nós entendemos isso, essas palavras que vêm sobre nós, essa espada que vem cortando, no caso aqui a orelha de Malco, que cortou com o sonho dele, acabou com o sonho dele de ser sacerdote, nós precisamos colocar tudo no crivo da palavra de Deus, precisamos colocar na ótica de Cristo e entender que para esse homem chamado Malco, tinha acabado mesmo. Imagina se Jesus olhasse como Pedro, ou como alguns de nós, ele ia olhar para Malco e dizer, ele veio para me ferir, morra desse jeito. Mas Jesus não, ele agiu de misericórdia. Ele foi, tocou na orelha de Malco e curou Malco, dizendo o quê? Seus sonhos continuam. Deixa eu profetizar para você. Os seus sonhos continuam em pé com Deus. Volte a colocar em prática aquele sonho que fica martelando no teu coração e que uma palavra tirou isso do teu coração. Volte a acreditar. Volte a buscar. Volte a entender que Jesus é misericordioso a ponto de restaurar todos os teus sonhos. A gente vem recebendo palavras assim, e é interessante e impressionante que a maioria das palavras, ela vem das pessoas que nós menos esperamos, sim ou não? Pessoas que não entendem. Você é o resumo de pelo menos 4 ou 5 pessoas que você anda diariamente, você é o resumo dessas pessoas aí. Se você anda com pessoa que sempre diz assim, isso aí nunca vai dar certo, desse jeito não tem como acontecer, foi errado com tantas pessoas, você fala, eu estou com uma dorzinha aqui do lado, a pessoa fala, eu conheço uma pessoa aí, com essa dorzinha do lado, morreu, assim. Quem conhece pessoas assim? Sempre faço essa pergunta aí. Continua andando com pessoas assim, irmão, que quando Deus colocar algo no teu coração, vão acontecer algumas coisas no meio desse meio que você vive, e essas pessoas vão dizer para você, não vai dar certo, você não vai conseguir, não tem como dar certo, olha quantas pessoas melhor do que você, deu errado, imagina você. Quem já recebeu um dia uma palavra desse jeito? Mas hoje a palavra é diferente. Hoje nós estamos com Cristo aqui falando ao nosso coração, que Ele quer restaurar os teus sonhos, e essa palavra de maldição que veio na tua vida hoje cai por terra em nome de Jesus Cristo. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Então aqui Jesus agora ele restaura algo na vida de Malco que não é só a sua orelha. Agora ele pode continuar com o seu projeto. Escute o que Deus diz. Agora você vai poder continuar com o seu projeto. Tem pessoas que falam, eu vou lá, mas eu quero uma resposta de Deus. Será que eu pego ou não pego? Se eu faço ou não faço? Escute, faça. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Volte a sonhar, irmão. Não precisa ter sonho. Tem pessoas, o cristão, irmão, você chega uma pessoa do mundo, vamos falar assim do mundo, mas pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, que não conhecem a palavra de Deus, você chega para a pessoa, como é que está? Ele vai falar, está ótimo, se melhorar vira luxo. E o cara está com a vida toda lascada, irmão. Como é que está? Está ótimo, acorda de manhã, fala, eu fiquei a noite inteira, estou com a minha cabeça explodindo, mas estou aqui e tal. Você pergunta para o crente, irmão, como é que você está, irmão? Mais ou menos. Estou numa prova, eu não sei se vai dar certo, porque eu vi aí que não dá certo com não sei quem, irmão, quem tem Jesus aqui, dá uma glória a Deus, pelo amor de Deus, irmão, a gente precisa ser diferente. Tem pessoa que senta perto de mim, sai até de perto, irmão, porque eu falo de sonho, eu sonho com isso, eu sei que vai acontecer isso, eu sei que Deus vai fazer isso. E todas as vezes que eu quero aconselhar, eu falo assim, não estou acabando com o seu sonho não, só estou te aconselhando. Faz assim, se prepara, porque esse sonho vai se concretizar lá na frente.
Aqui Jesus fez isso com Malco, falou: a sua história não acabou não, cara. Eu vou curar você e você vai continuar com o seu projeto. Aí Pedrão, que usou da espada e cortou a orelha de Malco, ficou ruim para ele agora. Aí Jesus falou: que negócio é esse, Pedro? Coloca a tua espada na bainha. Se você não é Malco, mas é Pedro, escute, coloque sua espada na bainha. A hora que ele diz: coloque sua espada na bainha. Eu não vou beber do cálice que o Pai me deu? Você acha que não tem que acontecer o que ele mandou fazer? Eu vou ter que passar por isso. Só que é interessante que o que Jesus faz agora com Pedro também é falar assim: Pedro, fique em paz, que eu não preciso que você me defenda. Eu não preciso que ninguém me defenda. Eu é que defendo você. A gente tem um problema que quer defender Deus, acha que Jesus precisa da nossa defesa. Nós não precisamos disso, irmão. Jesus não precisa disso, da nossa defesa. E aqui agora Jesus falou: coloque sua espada na bainha. Isso vai ter que acontecer. Não tem como isso não acontecer. Quando isso é falado para Pedro, imagina a cabeça de Pedro: peraí, por que eu fui tão afoito em tentar resolver uma coisa que não era para mim resolver? Por que na hora do impasse vieram buscar Jesus? Eu tive que fazer isso. É simples de entender isso ou não? O texto vai mostrar isso daí. É automático isso pensar. Eu me precipitei em fazer algo que era para Jesus fazer e não eu. Sabe o que Deus está dizendo essa noite? Tem pessoas que estão se precipitando em algumas coisas. Faz o seguinte: deixa Jesus resolver do jeito dele, na hora dele, como ele quiser, e o resultado é de vitória para a tua vida e para a tua família. Tem pessoas que não conseguem, irmão, não conseguem, tem que se precipitar, tem que ir fazendo o negócio, nunca falam com Deus, nunca falam: Deus, será que eu posso fazer isso, Senhor? Me mostra um caminho, se é da tua vontade, se realmente eu posso fazer. Deus mostrou, realmente confirmou isso daí você faz. Mas tem pessoas que faz ou faz um teste com Deus assim, ó: eu vou, se der certo é Deus, se der errado é o diabo. Quem já fez assim com Deus? Será que tem alguém que consegue levantar a mão dizendo: eu fiz? Se der certo é Deus, se der errado é Deus. Então quer dizer que todas as coisas que dão errado na sua vida é o diabo, e todas as coisas que dão certo na sua vida é Deus? Deus, ele não pode fazer alguma coisa dar errado na sua vida para que você não se prejudique lá na frente? Às vezes nós intitulamos o que Deus está fazendo sendo o diabo, ou o que o diabo está fazendo sendo Deus. Escute, o inimigo da nossa alma, ele não quer pegar você em si e matar, acabar com a sua vida aqui agora. Porque ele sabe que se você que está dentro da igreja, servindo a Deus, ele tirar a sua vida agora, dar um jeito e Deus permitir isso acontecer, o seu caminho é de estar com Deus por toda a eternidade, sim ou não? O que ele quer é nos tirar da presença do Senhor. O que ele quer é fazer com que a gente não adore a Deus. O que ele quer é que a gente não ande na direção de Deus. Por isso ele usa, muitas vezes ele lança dardos inflamados sobre nós, para que a gente seja afoito a ponto de colocar a carroça na frente dos bois e perder tudo aquilo que Deus tem projetado para nós. Pedro era esse cara. Pedro aqui agora ele faz isso. Ele não espera o que Jesus ia fazer, como que ia ser feito. Agora Pedro, ele passa na frente de todo mundo, acaba com o sonho de uma pessoa, e agora Jesus precisa repreendê-lo. Jesus vai mudar a sua história, irmão. Tudo isso que ele falou que vai fazer na sua vida, escute, ele vai fazer muito mais do que ele já falou por você. Mas nós não podemos precipitar. Nós não podemos achar que vamos dar um jeitinho e vamos melhorar a vida de Jesus para nos abençoar. Esse é o problema. O problema é que nós queremos fazer do nosso jeito e depois fazemos teste com Deus para ele responder se o teste que nós fizemos com Deus está certo ou está errado. Sendo que eu preciso buscar a direção de Deus. E a direção de Deus nessa noite é: espera, porque eu vou fazer da maneira correta na sua vida, diz o Senhor. Ele vai fazer da maneira correta. Então, quando nós olhamos para esse texto, primeiro nós vamos ver que Malco, que tinha esse sonho, que agora acabou, Jesus Cristo coloca as mãos sobre ele, cura a orelha de Malco, e os seus sonhos, tudo o que ele tinha projetado, agora vai continuar na sua vida. Vai continuar na sua vida. Irmãos, nessa noite, eu venho com uma notícia para você, do que Deus me falou nessa tarde, em oração, que muitas pessoas
perderam o sonho ministerial, perderam o sonho da sua vida secular, de fazer alguma coisa no seu trabalho, que não querem fazer mais porque receberam uma notícia, uma palavra, e essa palavra o feriu, essa palavra mostrou para ele que seus sonhos não vão dar certo. E a palavra que eu trago para você nessa noite, primeiro, é que seus sonhos, ele não acabou. Jesus está restaurando os seus sonhos nessa noite. Que você pense dentro do teu coração: o que é que eu queria colocar em prática? A minha vida inteira eu tentei fazer, e a hora que parecia que ia dar certo, eu recebi essa palavra e aquilo tudo foi por água abaixo. Será que tem como eu continuar com tudo isso? Escute, tem como você continuar com tudo isso, porque a misericórdia de Jesus hoje te alcançou. A misericórdia de Jesus hoje nos alcançou. Então eu vejo que não são as nossas qualidades em si, não são as nossas virtudes em si que faz a gente alcançar os nossos sonhos. Nós lutamos, nós plantamos, nós regamos, e com certeza Deus dará o crescimento. Sempre é Deus que faz, sempre é Deus que dirige, sempre. Quem aceitou Jesus nasceu de novo aqui. Quando isso aconteceu, você passou a ser filho, você passou a ter um dono, e esse dono cuida de você, esse dono cuida de nós. Se eu sou dono de um carro, ele vai sair da garagem se eu ligar ele e andar com ele. Se ele quebrar, se eu não arrumar, ele vai continuar lá na garagem. Mas se eu levar para arrumar, eu saio com ele, ando, e ele vai me servir. Escute, você tem um dono. Ele sabe o que fazer com você na hora, como fazer com você, como dirigir a tua vida. Então, a partir de hoje, escute o que Deus está dizendo. Comece a fazer na direção de Deus tudo que você tem para fazer daqui para frente. Comece a entender que os seus sonhos estão voltando à tona na tua mente, que Deus vai restaurar todos esses sonhos e que Ele vai dirigir passo a passo na tua vida até você alcançar o seu objetivo. Porque quando você alcançar os seus sonhos, quem é glorificado é o Todo-Poderoso. Amém, irmão? Ele que é glorificado, Ele que é exaltado por tudo. Então, nessa noite, saia daqui pensando assim: eu não posso, em hipótese alguma, esse dar ouvido, eu devo ouvir. Um dia disseram assim para mim: pastor, o senhor não quer ninguém negativo do seu lado? Eu falei: não, pelo contrário. Se tiver pessoas negativas, eu ouço, mas eu não dou ouvido, porque eu não sou negativo. Quando pergunta para mim: pastor, está acontecendo isso, o que o senhor acha? Qual é a frase que eu falo? Vai dar tudo certo. Mas por quê? Mas não tem coisa que dá errado? Até o que deu errado deu certo, porque tinha que dar errado, para dar certo depois. Por isso que eu sempre falo: vai dar tudo certo. Mas quando uma pessoa negativa, ela está do seu lado e ela começa: não, isso não vai dar certo, porque aconteceu isso, foi desse jeito. Você começa a ouvir isso. Você vai ver um lado seu que você não tem, porque você é otimista no extremo. Tem marido aí que, nossa, tudo vai dar certo, né? Faz até umas besteiras aí para o meio do caminho, vai dar, compra tudo, faz tudo. Ou mulher é assim, tudo é otimista no extremo, né? Mas nós temos que dar ouvido, ouvir essas pessoas que são negativas, porque ela vai falar um lado para você que é otimista não enxerga. Então, quando uma pessoa fala alguma coisa para mim: isso aí não vai dar certo não, pastor. Mas não vai dar certo por quê, irmão? Não, porque olha isso, é mesmo. Eu falo: eu não tinha visto isso, hein? Você está... até certo ponto é isso aí mesmo. Não, mas é que aconteceu assim, fulano fez assim, e não deu certo por causa disso, e eu vou vendo tudo isso. Mas daqui a pouco vem no meu coração: presta atenção que isso pode acontecer, mas quem te chamou foi eu, faça do jeito que eu mandei você fazer. Então a gente vê um lado, a gente começa a ver um lado que a gente não via antes, das pessoas negativas. As pessoas, por exemplo, que te prejudicam, as pessoas que tiram, algumas pessoas dizem tira a paz, né? Tirar a nossa paz jamais, porque Jesus nos trouxe essa paz e ela está aí conosco, né? Por toda a eternidade, e essa paz é Jesus Cristo. Mas existem pessoas que falam de uma maneira, agem de uma maneira, usam como espada para nos ferir realmente, que a gente, se der atenção a isso, você não consegue trocar um passo, irmão. Você fica uma pessoa depressiva na sua casa, você fica uma pessoa que nunca vai dar certo na vida.
E Jesus aqui, ele age de uma misericórdia tão grande com Malco e também com Pedro, ensinando Pedro, fique em paz, que eu resolvo o que tem que resolver, sou eu que cuido de você, não é você que cuida de mim. Dizendo, Malco, continua a sua vida, que eu estou restaurando os seus sonhos nessa hora. Então, é essa voz que nós temos que ter sempre na nossa alma. Saber nos preparar, estudar, trabalhar, fazer o que nós temos que fazer e confiar que é Jesus que está dirigindo os nossos passos. Eu libero uma palavra para você nessa noite. Você vai prosperar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus vai abençoar a tua vida, que pessoas vão ser abençoadas por você. Porque esse é o querer de Deus para a nossa vida. Porque viver como Deus mostrou essa tarde, muitas pessoas vivendo com a cabeça na terra, dizendo, não, para mim não dá certo, eu não vou conseguir, parece que acabou. Olha quem falou para mim, essa pessoa que falou para mim, a pessoa cortou a orelha de Malco, andava do lado de Jesus, mas fez tudo errado. Então escute, irmão. Algumas pessoas olham para você e te julgam dizendo, você não vai conseguir, não vai dar certo, tudo acabou, não acabou? Então daqui para frente a sua vida é de derrota. Escute, está repreendido isso hoje em nome de Jesus, e a profecia para você é, você vai prosperar nesse sonho que Deus restaura na tua vida nessa noite. Aleluia! Eu sou uma pessoa que todas as vezes uma pessoa fala alguma coisa, eu mostro todos os pontos, às vezes, que eu acho que pode ser negativo, mas com certeza eu falo do que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que Ele traz à existência aquilo que não existe. Mesmo que não exista um meio que você enxergue da sua vitória acontecer, Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele trata as coisas que não são como se já fossem. Esse tempo nosso tem 24 horas, acaba amanhã um outro dia, perdemos esse dia. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então aquilo que já se foi na sua vida, para Deus ainda está lá. Aquilo que acabou na sua vida, Deus pode trazer a existência novamente. Aquilo que não existe mais, Ele pode trazer a existência novamente. Então eu preciso entender sempre isso, que se vier uma palavra que queira me ferir, se vier algo do inimigo ou de irmãos à nossa volta, que não entenda, que queira dar uma ajudinha a Deus, escute, Deus tem o melhor para a tua vida, e sempre a misericórdia é o melhor caminho. Deus, Ele olha para mim, eu sou falho, eu sou pecador. Eu venho de uma condição que, se eu fosse olhar para mim, da onde eu vim, e eu estar hoje sendo um pastor, para mim, eu ia dizer, isso é impossível. Algumas pessoas aqui que servem a Deus iriam dizer a mesma coisa. Para mim é impossível. Seria impossível tudo isso acontecer. Mas foi a misericórdia de Deus que nos alcançou. Nós só estamos aqui porque um dia o inimigo lá fora, ele queria tirar todos os nossos sonhos. O inimigo lá fora, ele usou de palavras, de situações, para nos afastar de Deus e nunca chegar até Ele. O inimigo lá fora, muitas vezes, ele dava noites e dias, momentos de felicidade, falávamos isso ontem, momentos de felicidade, lá fora, que no outro dia vinha a tristeza, a angústia, vinha o arrependimento. Mas quando Jesus nos trouxe para a sua presença, que o Espírito Santo nos convenceu e trouxe para a presença de Jesus, quando isso aconteceu, nós começamos a entender que Deus, Ele restaura sonho, mas que Ele derrama alegria sobre nós que não é passageira, e que Ele tira a nossa tristeza e transforma em alegria, e que Ele muda a vida daquele que era para ser um derrotado, Ele faz mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tem pessoas assim que Jesus transformou aqui, que pode glorificar o Senhor por tudo isso. Quando eu vejo essa história, acontecem muitas coisas aqui. E uma delas é essa misericórdia de Deus. Tem pessoas aqui que pecaram, erraram e estão assim dentro de si. Eu errei, eu pequei, é por isso que isso não acontece. Eu fiz tudo isso, agora minha vida amarrou por causa disso. Eu estou vivendo um negócio difícil, tão angustiado. Escute, a palavra de Deus nos diz que todo aquele que confessa e deixa o seu pecado, ele alcança a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus cobre todas as transgressões.
Então você que diz, não tem como esse sonho ser realizado por causa dos meus erros, acredite, o sangue de Jesus cobre todas as transgressões. Você está sendo perdoado nessa noite, para que seu sonho seja realizado e a tua vida continue. Não deixe mais essas palavras, eu estou sendo redundante nisso, não deixa mais essas palavras tomar conta do teu ser, irmão. Porque você fez isso ou fez aquilo, porque você deveria ter feito de uma maneira, porque não deu certo com fulano, não vai dar certo com você. Lance essa palavra por terra hoje em nome de Jesus. E creia na misericórdia de Deus. Quem está com Jesus aqui, irmão? Porque às vezes nós somos simpatizantes, né? Às vezes nós somos simpatizantes com Jesus, mas não entregamos a vida a Ele. Quando nós entregamos realmente a nossa vida ao Senhor, Ele passa a tomar conta de tudo. Ele toma conta da tua saúde, Ele toma conta dos teus negócios, Ele toma conta da tua família, dos teus filhos, dos teus pais. Ele toma conta de todo o teu ser. Mas é necessário uma entrega total a Ele. Quem está entendendo isso? É necessário uma entrega total a Ele. Eu disse esses dias, a gente entrega a nossa vida para tantas pessoas. Você vai fazer uma viagem aí, quem já viajou de avião sabe disso. Você vai lá, quem é você? Ah, eu sou o piloto tal. Então, fala para mim quantas horas de voo você tem, quem é você. A gente faz isso, irmão. Não, você entra dentro de um avião com toda a sua família, faz uma viagem de não sei quantas horas, irmão, e nunca nem perguntou sobre o piloto. Você colocou a sua vida lá nas alturas na mão de um piloto, de um avião. Você pega um ônibus, se vai fazer uma viagem, não falei isso esses dias? Você pega vai fazer, olha para mim, uma viagem de ônibus. Você vai fazer uma viagem, você vai perguntar para o motorista se ele sabe dirigir, quem é ele, de onde ele veio, quanto tempo que ele dirige, que jeito que ele vai fazer a viagem. Você pergunta? Você paga ainda, entra lá dentro de um ônibus com a sua família, você entra dentro do ônibus e não pergunta nada, porque é uma empresa, você pagou, paga ainda para entrar, ser conduzido até o destino seu, sem conhecer o motorista. E aí Jesus está falando assim, eu quero dirigir a sua vida. Eu quero conduzir a sua vida. E a gente fala, será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu entrego, será que eu não entrego? Ô irmão, deixa aquele que verdadeiramente sabe dirigir a vida de qualquer pessoa, que é Jesus Cristo, dirigir a sua vida. Não deixa mais isso acontecer. De outras pessoas dirigirem a sua vida, nem você mesmo. Porque às vezes nós podemos nos prejudicar, querendo fazer da nossa forma. E a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem e se estriba no seu próprio poder. Eu faço e desfaço porque eu mando e desmando na minha vida. Não, você tem um dono, alguém que quer ser seu dono, que é Jesus Cristo, para fazer e desfazer na sua vida, para lá no final você dizer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deixa Jesus conduzir a sua vida. Não seja mais dirigido por essas vozes. Não seja mais dirigido por essas pessoas que falam. Não seja mais dirigido por essas vozes, não. Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Ouça o que está escrito na palavra de Deus. Entenda a misericórdia de Deus. Não seja um religioso legalista, não seja cristão. Fale, eu tenho um dono, ele vai me dirigir, eu faço do jeito que ele quer, na hora que ele quer, como ele quiser, porque o resultado é de vitória. O resultado é de vitória. Mas nós queremos ser dono da nossa vida, né, irmão? A gente quer ter uma autonomia geral de tudo. E essa autonomia tem destruído muitas pessoas. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu não preciso de Jesus, de nada disso, eu faço do meu jeito. E hoje Deus está mostrando que não funciona assim. Porque quando os sonhos vão embora, quando não tem mais ninguém por você, quando agora você não consegue dividir a sua dor mais com ninguém, quem vai restar do seu lado é quem? É Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas que estão aqui precisando de consolo, porque aconteceram situações na vida que vieram literalmente como uma espada, cortando dentro da sua alma. Pessoas que estão vivendo uma tristeza muito grande, e hoje Deus toca no teu coração e vai mudar a sua história. Tem pessoas que vão dormir tristes nessa noite, mas vão acordar felizes amanhã cedo. Tem pessoas que entraram aqui tristes e vão sair alegres daqui, porque sabem que Deus está agindo da melhor maneira possível. Vamos deixar Deus conduzir a nossa vida. Vamos deixar Ele dirigir a nossa vida. Vamos entender que a misericórdia de Deus sempre vai estar presente em nossa vida. Sempre. Quando nós entendemos que temos um dono, quando nós entendemos que tem esse dono e esse dono dirige a nossa vida, quando nós entendemos que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é Deus forte,
que Ele é Pai da eternidade, que Ele é Príncipe da paz, que Ele é o começo e o fim, que Ele é o alfa e o ômega, que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que Ele é a estrela da manhã. Quando nós entendemos quem Jesus realmente é, a nossa vida é entregue nas mãos deles, e nós fechamos o nosso ouvido para essas palavras que mutilam os nossos sonhos. Então hoje creia que Jesus traz à tona tudo aquilo que havia se perdido, e Jesus vai restaurar todos esses sonhos na sua vida, e lá na frente o nome dele vai ser glorificado. Só quem crê, glorifica o Senhor por isso. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem aqui tinha um sonho, mas ainda assim, no coração, lá no fundo, diz assim: eu queria tanto que isso acontecesse comigo, mas eu recebi uma palavra, e eu fui vendo, somando isso tudo, e parece que isso não vai acontecer, e eu perdi esse sonho, parece que ele morreu. Fique em pé, por gentileza. Fique em pé, por gentileza, todos vocês. Eu quero convidar você aqui, só você, que de alguma forma recebeu, como se fosse uma espada mutilando os seus sonhos, ou recebeu alguma coisa que te entristeceu demais, e está difícil de você continuar e acreditar que Deus pode fazer novamente aquilo que Ele falou que ia fazer na sua vida. Eu quero convidar você, que recebeu uma palavra negativa, uma palavra ruim, que parece que está te incomodando tanto que você não consegue andar adiante. Eu quero convidar você aqui na frente, que nós vamos orar por você. Se Deus quiser, Ele faz comigo aqui no banco. Não faz porque Deus falou para mim chamar você para vir para frente. Depois para fazer no banco, falar: fica aí que Deus vai fazer aí. Tem mais alguém? Vem, irmão. Deus vai restaurar os teus sonhos. Só quem um dia recebeu uma palavra, só quem um dia recebeu uma palavra negativa, uma palavra que realmente fez com que travasse a vida dessa pessoa, sabe o que é isso, o que Deus pode fazer na sua história. Tome muito cuidado com o que você fala com seus filhos, irmão, porque existem palavras que os pais falam para os filhos, que isso leva toda a vida dele de uma forma negativa. Ele não consegue nunca se engrenar na vida. Eu lá atrás eu recebi uma palavra negativa, e eu vim sofrendo com isso muitos anos. Mas quando eu cheguei em Jesus Cristo, Jesus falou: não, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. As coisas velhas já foram embora e tudo se fez novo na sua vida. Você é uma nova criatura, você não é mais essa pessoa. Então você vai vencer e o milagre vai acontecer. Só quem quer que os sonhos sejam restaurados, levanta a mão. Vem você que precisa de um milagre hoje nessa noite, você que precisa de um milagre, de uma cura. Eu convido você, fecha teus olhos, fecha teus olhos. Nós vamos estar orando. Essas pessoas que aqui estão, talvez a vida não continue, irmão. A vida não anda, porque receberam palavras dizendo: para você não vai dar certo, você não vai conseguir. E hoje a palavra diz: você vai conseguir. Eu quero aqui repreender toda palavra de maldição, toda palavra de maldição contra essas pessoas. Levante a mão para cá. Eu repreendo e profetizo. Eu repreendo todo mal que foi lançado contra a vida de vocês. Eu repreendo todo o mal que foi lançado contra a família de vocês. A partir de hoje, aquilo que é desgraça, Deus vai transformar em bênção na sua vida. A partir de hoje as coisas vão mudar. As vozes que vocês estão ouvindo, que tem pessoas que ouvem voz dentro do coração aqui, mas hoje, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo esse mal. A sua vida vai ser transformada a partir de hoje. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Nós expulsamos todo o mal para a glória do Senhor. Eu expulso toda essa maldição sobre a tua vida. Todo esse mal que tem se levantado e deixado você nessa condição, vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Que todo mal saia para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Amém?
Ore ao Senhor comigo, Deus Todo-Poderoso. Nós queremos te agradecer por essa noite, Senhor. Queremos te agradecer nessa noite, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus que mostrou em nossa alma nessa noite que nós não podemos dar ouvido a essas vozes, Senhor, que muitas vezes vêm para nos destruir, para dizer que nós não conseguimos realizar os sonhos que o Senhor mesmo plantou em nossos corações. Mas hoje a tua misericórdia nos alcançou, e nós sabemos que vamos receber os milagres, as bênçãos, e que estão sendo restaurados todos os nossos sonhos. Então nessa noite glorifique ao Senhor por isso, porque os sonhos estão sendo restaurados. Louve ao Senhor. Os planos que foram embora, Cante. o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Deus está restaurando o sonho nessas noites. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Creia que Deus vai restituir tudo aquilo que se perdeu. O que tiver que voltar na sua vida vai voltar. O que não tiver que voltar não vai voltar. Mas Deus vai te abençoar, porque a misericórdia dele te alcançou. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Só quem crê assim levanta a mão e adora o Senhor. Erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Diga comigo, Senhor. Diga comigo bem alto, Senhor. Eu creio que nessa noite todos os sonhos que tinham morrido em minha vida, hoje as tuas mãos tocou nessa ferida que fez morrer os meus sonhos, e hoje o Senhor está restaurando todos os meus sonhos de novo. Essa semana eu vou ter uma semana de vitória, porque o Senhor restituiu os meus sonhos, e eu já vou ver o teu milagre acontecendo. Essa semana o teu nome vai ser glorificado na minha vida, porque o Senhor sarou as minhas feridas, e eu dei ouvido à tua voz, e o milagre vai acontecer. Então peça, restitui, restitui, Senhor. O tempo que roubado for não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me
refrigera minha alma, restitui. Tem alguém nessa noite que nunca entregou a sua vida a Jesus e quer entregar hoje? Ou quer retornar para os caminhos do Senhor? Tem alguém? Se tem alguém, eu quero orar por você. Toda noite faço essa pergunta. Amém, irmãos? Amém. Mais uma vez eu quero ser redundante a você. Não dê mais ouvido